Tudo bem? Dando sequência então à nossa matéria, nós estamos tratando de execução penal, tá? Falamos lá sobre os princípios, começamos o nosso último encontro a mencionar sobre a fixação da pena. Então nós precisamos primeiro entender como se dá a fixação da pena para logo em seguida estabelecermos qual o regime inicial de execução da pena, onde que se executa a pena no regime fechado, no semiaberto e no regime aberto, para depois, mais adiante, a gente continuar avançando aí em relação a tópicos específicos da execução penal. Então, primeiro, conforme eu já mencionei, nós vamos focar um pouco mais na teoria da sanção penal, para entender a questão da condenação, da pena, e logo em seguida a gente vai avançando aí para a execução propriamente dita, ok? Mencionei para vocês, então, no nosso último encontro aí, que o Código Penal, lá no artigo 68, adotou, então, como forma de individualização da pena, determinado por um princípio constitucional, que ela se dá seguindo três fases distintas, tá? Sistema trifásico ou sistema Nelson-Hungria, ok? Antes da gente fixar a pena propriamente dita, tá? Dentro dessas três fases e, portanto, individualizando-a de pessoa a pessoa, de condenado a condenado, nós precisamos entender o que se busca, o que se analisa em cada uma dessas fases, ok? Então veja, pelo Código Penal, na primeira fase de fixação da pena, do critério trifásico determinado lá pelo artigo 68 do Código Penal, nós vamos buscar a chamada pena base. E para encontrar a pena base, nós precisamos analisar as circunstâncias lá do artigo 59 do Código Penal. Veja que no nosso último encontro nós falamos o que é uma circunstância judicial, o que é uma agravante, o que é uma atenuante, o que é uma causa de aumento, o que é uma causa de diminuição, o que é uma qualificadora. E aí, então, é necessário distinguir uma coisa da outra para agora, dentro dessas três fases, vocês poderem entender o que vai em cada uma dessas fases, tá? Então, na primeira fase, tá, determinado lá pelo artigo 68 do Código Penal, analisa-se as circunstâncias judiciais. Onde elas estão inseridas? No artigo 59 do Código Penal. Depois, numa segunda fase, onde a gente vai buscar a chamada pena intermediária, aí a gente analisa as agravantes e as atenuantes. Onde elas estão? Artigo 61, 62, 65, 66 do Código Penal. E por fim, na terceira e última fase, a gente analisa as majorantes e as minorantes, ou seja, as causas de aumento e causas de diminuição de pena, que elas vêm em frações, portanto elas estão espalhadas aí por todo o Código Penal e leis extravagantes. Então agora nós vamos tentar entender o que deve ser analisado em cada uma dessas fases, ok? Esse é o propósito desse encontro nosso nesta semana, tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar então as 8 circunstâncias inseridas no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal diz assim, o juiz, atendendo à culpabilidade, portanto a culpabilidade é a primeira circunstância judicial, os antecedentes, portanto os maus antecedentes vêm logo em seguida, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Portanto, essas são as 8 circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase da fixação da pena. E aí vocês vão dizer, tá bom, na primeira fase da fixação da pena eu encontro a chamada pena base, é isso, nós vamos falar mais adiante. E eu saio de onde? Você sai do preceito secundário, pena mínima,
determinada pelo legislador, mas a gente vai chegar lá em breve, ok? As circunstâncias do artigo 59, chamadas também de circunstâncias judiciais, elas também têm natureza ou caráter subjetivo e objetivo. Da mesma maneira que vocês viram lá no crime de homicídio com o professor Gilberto no 3º ano, as circunstâncias qualificadoras de natureza objetiva e de natureza subjetiva. Aqui, nas circunstâncias do artigo 59, não se altera. Nós temos circunstâncias judiciais de natureza subjetiva e circunstâncias judiciais de natureza objetiva. A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos do crime e a conduta social são circunstâncias subjetivas, estão atreladas, vinculadas ao agente e não ao fato. Enquanto o comportamento da vítima, as consequências e as circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais de natureza objetiva, portanto relacionadas ao fato. Ok? Pois bem, vamos analisar de forma bem rápida aí as 8 circunstâncias judiciais aí inseridas no artigo 59 do Código Penal. E a primeira delas, pessoal, é a culpabilidade, e é a mais extensa, tá? Mas fácil de entender. Então vamos lá. Veja, a culpabilidade hoje nada mais é do que o especial juízo de censurabilidade sobre o autor por suas circunstâncias concretas. É isso que se analisa na culpabilidade. Nossa, mas é muito pouco. Veja, muita atenção, uma observaçãozinha. Tá? Até algumas décadas atrás, tá? Havia o comentário de que a análise da culpabilidade se dava pela intensidade do dolo e grau de culpa. Isso não é mais culpabilidade como circunstância judicial. Tá? Veja que agora esta culpabilidade ela não está mais voltada à questão de dolo e culpa, porque o dolo e a culpa, pela teoria finalista da ação, ela foi retirada da culpabilidade. Você analisa dolo e culpa agora lá na conduta, portanto ela está no primeiro requisito do crime. Logo, intensidade do dolo e grau de culpa não é mais requisito ou condição para se analisar a culpabilidade, tá? Bom, então o que se analisa na culpabilidade? Tá? A culpabilidade, pessoal, ela é tradicionalmente baseada no livre-arbítrio. Isso é culpabilidade. E o que significa isso? É um juízo de reprovação daquele indivíduo, daquele sujeito, daquela pessoa que podia e devia ter agido de acordo com o direito. Portanto, é um juízo de censura pelo mau uso da liberdade que o agente tem. Tá? Portanto, a ideia de culpabilidade hoje, ela é no sentido de saber se as pessoas realmente são livres para escolher entre um e outro caminho. Tá? É isso que se analisa na culpabilidade. Tá? Então veja, a especial censurabilidade, ela está voltada à análise das circunstâncias concretas. Tá? Como por exemplo, né, a facilidade que o agente tinha, né, para conseguir o bem da vida sem ter praticado o crime. Tá? Das circunstâncias favoráveis de vida que aquele indivíduo tinha, tá? Da possibilidade de trabalho que aquele indivíduo tinha, tá? Do cargo que ele ocupava e assim por diante. Então veja, olha a análise, a finalidade, o que você busca na culpabilidade. Se a culpabilidade nada mais é do que um especial juízo de censura sobre o autor por suas circunstâncias concretas, ou seja, analisa-se a culpabilidade levando em consideração o livre-arbítrio do indivíduo, é a seguinte análise que você tem que fazer. Veja, na vida em sociedade, você, individualmente, assim como todos,
tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e escolher entre o mal, tá? Essa é a finalidade. Então veja, se você tem todas as condições de vida para escolher, para trilhar o caminho do bem, e você abre mão de todas essas possibilidades que você tem para trilhar o caminho do bem e segue o caminho do mal, sobre você deve recair maior culpabilidade. Portanto, a sua pena na primeira fase tem que ser elevada, tá? Tem que ser elevada. Por quê? Porque você tinha todas as condições. Então veja, você nasceu de uma família bem estruturada, você tinha casa para morar, você estudou em boas escolas, você tinha carro, você tinha roupas de grife, você tinha bons amigos, você tinha familiares todos bem estruturados, você tinha um bom cargo, você tinha todos os padrões, tá, que é considerado normal na sociedade para seguir o caminho do bem. E ainda assim você abriu mão de tudo isso e foi para o caminho do crime. Portanto, presente essas condições, haverá maior culpabilidade recaindo sobre você neste primeiro momento, e o juiz, nessa primeira fase, na análise da culpabilidade, vai elevar a pena. Já não pode ser a mesma análise se o indivíduo vem de uma família desestruturada, pobre, não teve condições de bom ensino, enfim, a vida não lhe proporcionou nenhuma condição para que ele seguisse o caminho do bem. Logo, esse indivíduo, ao ser fixada a pena para ele, precisa levar em consideração todas essas circunstâncias para analisar a sua culpabilidade. E é óbvio que o indivíduo nessas condições deveria ter uma pena não elevada, ou uma pena não saindo ali do patamar mínimo para a fixação da pena base. Culpabilidade, ela é basicamente voltada para esta condição, para este sentido, ok? Veja, diante dessa hipótese que eu mencionei aí para vocês verificam que a culpabilidade, ela traz, na verdade, a ideia de co-culpabilidade. E o que significa a co-culpabilidade? Tá? Ela se dá naquela hipótese onde o agente tem o livre-arbítrio, né, para escolher entre o caminho do bem e do mal, e ele acaba optando aí pelo caminho do mal. E pelo fato dele ter optado pelo caminho do mal, ele será censurado, ou seja, ele será apenado e a pena dele terá uma elevação. Tá? E é exatamente por causa desta situação, pessoal, que os inimputáveis não são culpáveis. Tá? Por isso que a gente analisa a inimputabilidade lá na culpabilidade. Por quê? Porque o inimputável ele não tem capacidade de compreensão. Logo, eles não são livres, eles não sabem qual é o caminho do bem, qual é o caminho do mal, não pode impor culpabilidade a esse indivíduo. Assim como aquela pessoa que está sob coação moral irresistível, ou seja, está com uma arma posta na cabeça dele, ele não tem condições de, naquele momento, realizar uma conduta levando em consideração seu livre-arbítrio, porque ele está com uma arma na cabeça. Logo, ele não faz aquilo que ele quer, ou aquilo que ele tinha vontade de fazer. Essa é a ideia aí de co-culpabilidade, tá? Então veja, por que co-culpabilidade? É quase igual coautoria, né? Significa que a sociedade, né, ela acaba contribuindo para o indivíduo na prática do crime. E aí é que vem a análise mais importante, vocês vão ver que há uma interpretação totalmente oposta ao que deveria ocorrer na prática, tá? A co-culpabilidade é aquela situação em que a sociedade condiciona o sujeito, né, a buscar objetivos culturais que são aí inacessíveis, né, pela vida lícita. A sociedade, então, está fomentando aquele indivíduo para que ele escolha o caminho do mal,
do ilícito. A sociedade empurra ele para a escolha criminosa. Tá? Essa é a situação de co-culpabilidade, ou seja, o envolvimento, entre aspas, participação do Estado empurrando esse sujeito ativo, empurrando esse indivíduo ao crime. Tá? Então veja, se o Estado age desta forma, tá, não poderia de forma alguma sobrecarregar o autor, tá, de toda a censura criminosa. Tá? Por quê? Porque a sociedade também tem uma parcela de responsabilidade nisso. A sociedade é co-culpável, a sociedade é corresponsável por aquela prática criminosa. Tá? E se a sociedade tem uma parcela de culpa pela prática criminosa daquele indivíduo, a pena dele, tá, deveria ser abrandada. A responsabilidade desse autor do crime deveria ser diminuída em decorrência da co-culpabilidade do Estado em relação à sua conduta. Tá? Então veja, vocês vão falar assim, professor, mas como assim, né? Tá difícil de entender esta situação. Pessoal, é simples, o nosso dia a dia é só você ligar a televisão ou você caminhando na rua, aí nos outdoors da vida e etc, você consegue identificar essas hipóteses. Todos os lugares que você olha, qualquer tipo de propaganda, de marketing feito, de qualquer tipo de material, vocês podem observar, se coloca um padrão lá de vida que não corresponde à maioria da sociedade. Então veja, se vai fazer uma propaganda de um tênis de marca, tênis lançamento, agora 2020 de um determinado tênis, tá? Seja ele feminino ou masculino, tá? A imagem que vem é o indivíduo descendo de uma BMW, de uma Mercedes, com uma roupa esportiva de grife, e aí ele correndo no calçadão à beira-mar, tá? Coisa mais linda do mundo. E aí bota lá uma mulher ou um homem saudável, corpo escultural, coisa perfeita. Só o lado bom, só o lado bonito. Essa é a participação, essa é a co-culpabilidade da sociedade, do próprio Estado em relação ao indivíduo. A maioria da população não vive aquela realidade, não vive aquele mundo. E aí quando o indivíduo verifica aquilo, ele fala, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter um carro daquele, eu nunca vou ter um tênis daquele, eu nunca vou ser admirado, eu nunca vou ser amado pelas pessoas do meio social em que eu vivo. E isso acaba empurrando esse indivíduo ao crime. E é óbvio que a hora que você identifica esta situação real lá no processo, é o momento de se analisar a culpabilidade na primeira fase de fixação da pena. Logo quando a sociedade assim age, o que ela faz? Ela está empurrando o indivíduo para o crime. Quando ele chega à conclusão que ele nunca vai conseguir ter aquilo, qual é o caminho que ele segue? É o caminho do crime. É o meio que ele tem mais rápido de conseguir chegar àquele tênis, de chegar àquele carro, de chegar àquela roupa e assim sucessivamente. Tá? Então veja, o indivíduo verifica que dentro da sua condição, tá? Dentro da sua condição de vida, dentro da sua condição social, tá? Ele nunca vai conseguir chegar àquele consumo indicado como padrão pela sociedade. Tá? Por quê? Ele olha e fala assim, bom, mas não, eu queria trabalhar para ganhar dinheiro, mas não tem emprego. Né? Só você dar uma pesquisadinha aí, você vai verificar que cada vez mais o índice de desemprego vem aumentando no país. Opa, ele tem vontade de trabalhar, mas ele não consegue emprego por uma situação econômica do país. Tá? E quando ele consegue o trabalho, a remuneração é insuficiente para adquirir aqueles bens. Tá? E aí ele conclui, olha, por muito esforço que eu faça, pelos padrões de normalidade imposto pela sociedade, pelo Estado, eu nunca vou conseguir ter aquilo. E aí ele corta o atalho, ele sai e vai para o crime. Essa é a situação. Veja, cuidado, tá? Eu não estou falando aqui de questão política, nem de questão social. Tá? Nós estamos tratando aqui de culpabilidade. Tá? Não estou dizendo aqui, professor, mas
se for pensar dessa forma, eu também sou pobre, então também teria que cometer crime. Não, não é essa a situação. Estou dizendo que a co-culpabilidade ela está relacionada ao Estado garantir maior igualdade social. Isso ocorre nos países de primeiro mundo. Eu não estou dizendo que você precisa dar 500, 600 reais para o indivíduo pobre porque ele é pobre. Tá? Não, porque se você der 600 reais para ele, vai lá, vai fazer uma comprinha do mês, vai ficar o dia inteiro deitado, dormindo, pensando em besteira. Mas o Estado tem a obrigação, está lá na Constituição Federal, de dar condição digna de saúde, tem que dar a condição digna do país se desenvolver para todos terem emprego, tá? Para reduzir a desigualdade. Precisa todo mundo ter garantia de segurança, precisa todo mundo ter garantia de educação e boa educação, o que nós não temos no país. Tá? Eu não estou questionando aqui nada relacionado à política, nós estamos falando de culpabilidade. Tá? E a responsabilidade do Estado, óbvio que é. Tá? O Estado é obrigado a dar uma condição de saúde digna às pessoas, para que a gente não tenha que pagar particular quem tem um pouco de condição. Tá? Não pode ter essa distinção entre um e outro. É assim que funciona nos países de primeiro mundo e deveria ser assim também aqui, até porque a Constituição garante isso. Mas não há. Ok? Então veja, então o Estado tem uma parcela de responsabilidade, a sociedade tem uma parcela de responsabilidade? Tem. Isso é a chamada co-culpabilidade. Ok? Tá? Portanto, pessoal, essa co-culpabilidade ela precisa ser analisada dos dois lados, tanto para o pobre como para o rico. Tá? E é por isso, então veja, voltando, imagine uma pessoa que viveu numa família, nasceu em berço de ouro, então domina lá 5 idiomas fluentes, sempre andou com carro importado ou carro do ano, sempre frequentou os melhores ambientes, as melhores escolas, etc. e comete um crime. A culpabilidade desse indivíduo tem que ser maior, porque o Estado, a sociedade, deu todas as condições para ele e ainda assim ele não optou pelo caminho do bem, sim pelo caminho do mal. Já aquele indivíduo que até gostaria de ter uma vida digna, de padrão, mas ele não consegue porque a sociedade não lhe permitiu isso, ele teria que ser menos culpável, portanto, uma pena menor. É isso que acontece na prática? Infelizmente não. E é aí que nós temos a chamada co-culpabilidade às avessas. O que significa isso? Duas situações específicas. Tá? A primeira delas, tá? Fator de vulnerabilidade. Veja, os fatores de vulnerabilidade, eles costumam ser usados, ao invés de usado para diminuir a pena, para reduzir a pena ou para não elevar a pena base, na fixação da pena na primeira fase, ele é usado ao contrário. Tá? Então, aquelas pessoas mais vulneráveis, geralmente o Estado, através do Poder Judiciário, costuma usar esse fator de vulnerabilidade para incrementar a censura penal, ou seja, para elevar a pena, para elevar a carga de reprovação e não para atenuar. Tá? Então, quanto mais vulnerável na prática, tá? É a co-culpabilidade às avessas. Quanto mais vulnerável, quanto mais pobre, quanto mais ferrado o cara for, tá? Maior é a vontade do Estado de sobrecarregá-lo com censuras, elevando a pena, e não abrandando a pena pela sua falta de opção no meio social em que ele vive. Tá? Isso é muito comum. Tá? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho que o juiz vai lá e diz o seguinte, tá? Mantém o indivíduo preso porque ele não tem um endereço fixo. Tá? Mas ele não tem nem casa para morar, como que ele vai ter endereço fixo, meu Deus do céu? Esse indivíduo é totalmente vulnerável, pobre ao extremo. Então significa que se ele tivesse uma casa para morar, o juiz colocaria ele na rua? Olha a inversão, quando não é essa a análise que tem que ser feita. Por isso que a culpabilidade às avessas. Quanto mais vulnerável, quanto mais pobre, quanto mais desempregado, quanto mais passando fome, se for para o caminho do mal porque não tem outra opção, maior é o incremento, a censura penal dada a ele. Por isso que as avessas. Tá? Veja, nós temos na contravenção penal
um tipo legal lá que define o crime de mendicância, tá? Que é o indivíduo pedir, porque não tem, está passando fome. Tá? Ninguém, pessoal, vai para o crime porque quer. Ou pelo menos a grande maioria, nesses quase 30 anos de serviço que eu tenho na área criminal, eu nunca encontrei uma pessoa que falou, você comete crime porque você gosta de cometer crime? Raramente você encontra isso. Comete crime por outras causas. Tá? E é aí que entra a co-culpabilidade. Portanto, se é por outras causas, que não porque ele gosta, porque ele sente prazer em relação a isso, e ninguém comete crime por isso, ou pelo menos a grande maioria não comete crime por isso, a culpabilidade precisa ser levada em consideração. Tá? Então veja, o indivíduo, ele não está, a gente na hora que vai preencher lá, formar o indiciamento do indivíduo, pergunta lá, você tem emprego? Aí ele fala, não, eu estou desempregado. Pronto, isso é motivo para mantê-lo preso. Ah, se ele está desempregado, ele é vagabundo. Às vezes, nem todo mundo que está desempregado é vagabundo. Portanto, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então, veja, nessa hipótese, ao invés de, na culpabilidade, a pena permanecer no mínimo, ou se ela já foi elevada a reduzir, né, porque o Estado é que foi o co-culpável disso, né, que não possibilitou emprego, né, o Estado que não colaborou com aquele indivíduo ainda vem agora e não assume a sua parcela de responsabilidade e eleva a pena. Então veja, a responsabilidade, a causa por ter levado o indivíduo ao caminho do mal é do Estado. E o Estado, ao invés de assumir a sua parcela de culpa, ele joga a sua parcela de culpa para o criminoso, o que é um absurdo. Tá? E olha a co-culpabilidade às avessas na segunda hipótese aí. Tá? Então veja, imagine agora a situação oposta, um indivíduo que teve todas as condições de sua vida favorável, tá? Nasceu em berço de ouro. No momento de fixação da pena dele, da análise da culpabilidade, esse indivíduo teria que ter a pena dele elevada, porque esse é que tinha tudo para não ir para o caminho do crime, e ainda assim ele foi. E o que acontece na prática? Acontece a situação ao contrário. Tá? Então veja, é muito comum você verificar assim, não, esse tem residência fixa, esse é empresário, ele dá emprego para 5.000 pessoas, se ele for preso, a gente corre o risco da empresa dele quebrar e os 5.000 pessoas ficarem desempregadas. Olha a roupa que ele está usando, olha o paletó que ele está usando, não é nem compatível com o cárcere. Né? Essa é a situação. Tá? E aquele indivíduo, então, vai ser colocado em liberdade. Então, o pobre, porque a condição o levou ao crime pela responsabilidade estatal, é mais apenado. O rico, que tinha tudo para não cometer o crime, o Estado abranda a pena dele. É a chamada co-culpabilidade às avessas, ao contrário do que deveria ser. Tá? O correto seria, nessa situação segunda agora, né, seria reconhecer a maior censura do comportamento daquele indivíduo, né, que exigiu aí um especial esforço para alcançar o caminho do ilícito. Todas as circunstâncias sociais empurravam ele para o caminho do bem, do lícito, e ele ainda assim rompeu tudo isso e foi para o crime. E, na verdade, não é essa a análise. Entenderam bem que se busca na culpabilidade? Então veja, é consolidado inclusive o entendimento no STJ, lá no HC 212.775, tá, que a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, inseridas lá no artigo 22 do Código Penal, não podem interferir na culpabilidade do artigo 59 do Código Penal. Tá? Por que o STJ teve que se manifestar neste HC? Por quê, pessoal? Porque é simples. Vários julgados, vários juízes faziam a seguinte interpretação ou o seguinte raciocínio, e o STJ teve que se manifestar em relação a isso. Eles iam lá e diziam o seguinte, ó, o sujeito é imputável?
ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era crime, era proibido, não tinha ninguém apontando uma arma para a cabeça dele. Não, nada disso se fazia presente. Então ele sabia que era crime, ele era imputável, não tinha ninguém imputando uma arma para a cabeça dele, então ele é culpável. Por que ele é culpável? Porque ele é livre, ele é muito livre. E aí os juízes elevavam. O STJ bem diz, esse raciocínio não está correto. Tá? Portanto, não é essa análise que se faz quando da análise da culpabilidade na primeira fase de fixação da pena. Tá? Devemos ver na culpabilidade, na verdade, as peculiares circunstâncias, ou seja, se o agente tem emprego, tá? Se ele premeditou a prática do crime. Professor, a premeditação entra aqui então na culpabilidade? Entra na culpabilidade. Por quê? Porque na premeditação ele teve mais tempo para pensar sobre o caminho do bem e o caminho do mal. Portanto, a premeditação não qualifica crime. A premeditação ela entra como circunstância judicial, análise da culpabilidade, ok? Então você precisa verificar se o indivíduo tinha ou não tinha emprego, se ele premeditou, se ele não premeditou, se ele é de classe média, se ele é de classe média alta, se ele é pobre, tá? Se ele está ferrado, se ele é aquele indivíduo que não tem o que fazer, a família está passando fome, ele não tinha outro meio para sustentar a família senão praticar o crime. Tá? Essas são as situações. Aquele indivíduo está tentando procurar um emprego, ele quer trabalhar, mas ele não consegue o emprego, ele não tem moradia, ou ele tem uma linda de uma moradia, mora num condomínio fechado, uma mansão e etc. Essas são as análises que devem ser feitas. É nisso que reside a culpabilidade. Tranquilo? Entenderam isso? Então, a gente analisa a culpabilidade analisando ao mesmo tempo a co-culpabilidade. O que significa isso? A responsabilidade do Estado e da sociedade que acaba empurrando aquele indivíduo para o crime. Ou a sociedade que fez de tudo para aquele indivíduo não ir para o crime e ainda assim ele foi. É nesse ponto que reside a culpabilidade. Ok? Ótimo. Segunda circunstância judicial inserida aí, a culpabilidade foi a mais longa, tá? Agora vai ser rapidinho. São os maus antecedentes ou os antecedentes criminais do agente. Pessoal, vocês só vão entender melhor antecedente quando a gente for falar da agravante da reincidência, tá? Mas só para a gente não passar em branco aqui os antecedentes, vamos fazer uma análisezinha rápida dele. Tá? A princípio, tá? Então, na hora que a gente avançar mais um pouquinho lá, vocês vão entender. A princípio, tá? Maus antecedentes está relacionado à condenação transitada em julgado que é incapaz de gerar a reincidência. Não, ficou complicado. Tá? Antecedentes ou maus antecedentes é a condenação transitada em julgado que não tem a capacidade de gerar a reincidência. Sim. Por quê? Veja, nós vamos ver mais lá adiante que só há reincidência se o indivíduo pratica um novo crime depois da data da sentença transitada em julgado que o condenou por um crime anterior. Portanto, todos os crimes que ele praticar depois da sentença transitada em julgado que o condenou por um crime anterior, dali para frente, só gera reincidência. Mas nada impede, por exemplo, do indivíduo ter cometido um crime, o processo está em andamento, ainda não tem sentença transitada em julgado, ele vem e comete o segundo crime, e ele vem depois e comete o terceiro crime. Os 3 crimes foram praticados sem nenhuma sentença transitada em julgado. Aí, o primeiro crime, a sentença transita em julgado, ele dali para frente ele não comete mais nenhum. Quando o juiz for sentenciar o segundo e o terceiro, já tem a condenação anterior transitada em julgado do primeiro crime. Essa condenação anterior não gera reincidência, mas vai gerar maus antecedentes? Aí sim, aí vai gerar maus antecedentes. Esta é a situação da definição aqui passada para vocês. Pessoal, o STJ sumulou isso, tá? Está na súmula 444 do STJ. O que diz a súmula 444 do STJ? Processos em andamento, absolvições e arquivamentos não geram maus antecedentes
De forma alguma. Não funcionava assim na minha época de graduação e não funcionava assim até 2003, tá? A partir daí alterou. Na minha época, pessoal, de graduação, era maus antecedentes, inclusive se o indivíduo tinha contra ele um boletim de ocorrência. Se o inquérito dele tivesse sido arquivado, ele já tinha maus antecedentes. Pasmem vocês, era maus antecedentes se o indivíduo era divorciado. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Hoje não mais, a STJ já sumulou isso, só pode levar em consideração maus antecedentes, condenação com trânsito em julgado, ok? Então veja, até 2003 prevalecia o entendimento totalmente contrário a essa súmula do STJ, que era fundamentado lá no ensino de Nelson Hungria. Nelson Hungria dizia assim, na obra dele, que onde há fumaça, há fogo. E aí ele acrescentava que o homem de bem não frequenta a delegacia de polícia. Levando em consideração o raciocínio do Nelson Hungria, eu estaria ferrado hoje, né? Porque faz quase 30 anos que eu frequento a delegacia todos os dias. Portanto, eu não seria um homem de bem, tá? E aí é a situação, ele diz, onde há fumaça, há fogo. Mas cuidado, né? O gelo seco também sai fumaça e não há fogo, tá? Por outro lado, o raciocínio do Nelson Hungria tinha um pouco de razão. Por quê? Pessoal, pergunto para vocês, é uma pessoa de bem aquele que, ainda que absolvido, respondeu a 10 processos? Provavelmente vocês são pessoas de bem. Alguém de vocês aí da sala está respondendo ou já respondeu a 10 processos e foi absolvido nos 10? Não, não tem. Você conhece alguém que já respondeu a 5, 10, 20 inquéritos policiais e todos os inquéritos policiais foram arquivados? Dificilmente. Pode responder por um ou por outro, mas por 10, 20 inquéritos, por 10 processos, ser absolvido em todos, ele tinha um pouco de razão, né? Onde há fumaça, realmente há fogo. A pessoa de bem não responde a 10 processos à toa. Alguma coisa errada tem aí nesse angu. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas, enfim, não prevalece mais esse entendimento do Nelson Hungria. Pode ser que isso se altere um dia. Por enquanto, é desta forma, ok? Pessoal, outra discussão em relação aos antecedentes é quanto ao seu limite temporal. Quanto tempo dura esses maus antecedentes? Agora nós temos duas situações distintas, tá? No STF hoje prevalece o entendimento que a depuração dos maus antecedentes, ela ocorre no período de 5 anos. Decorridos 5 anos, desaparecem os maus antecedentes. Dá uma olhadinha lá no HC 126.315 do STF. Só que cuidado, tá? Já está lá no STF o recurso extraordinário 593.818, tá? Para ser julgado sobre essa mesma questão. E provavelmente nessa reanálise do limite temporal dos maus antecedentes, o STF vai alterar o seu posicionamento, tá? Então cuidado, porque isso pode mudar em breve. Talvez ainda esse ano, até meados do ano que vem, talvez esse entendimento do STF, que dura 5 anos, que é o prazo limite temporal dos maus antecedentes, desapareça. Até porque os maus antecedentes ele acaba coincidindo com a mesma depuração da reincidência. Nós vamos verificar isso daqui a pouquinho. Então, deve ser alterado isso. Já no STJ, sobre o mesmo assunto, tá, prevalece o entendimento, tá, de que os maus antecedentes são eternos. Ou seja, enquanto o indivíduo estiver vivo, ele carrega
os maus antecedentes. O STJ assim decidiu lá no RESP 571478. 571478. Dá uma verificadinha lá que vocês vão entender a diferença de uma coisa para outra. Por isso que eu fiz questão de colocar isso e vou fazer isso constantemente com vocês, sempre que possível, porque infelizmente hoje em dia, ou felizmente, sei lá, depende de cada um, vem prevalecendo mais as decisões de STF e do STJ do que propriamente os entendimentos doutrinários aí, tá? Então, para vocês que estão aí terminando a faculdade e vão enfrentar aí exame de ordem, concurso, atentem-se às decisões de STJ e STF, ok? Sobre antecedentes de relevante é isso, tá? Conduta social. Vamos fazer uma análise aí sobre a conduta social, bem rápida também, porque ela é simples, né? A conduta social, ela é nada mais, nada menos do que a forma como o indivíduo, como a pessoa, como o sujeito se relaciona com a comunidade. Tá? É ter uma boa vizinhança, ter um bom contato com os vizinhos, tá? Ter um bom relacionamento no trabalho, ter um bom relacionamento na escola, na faculdade, enfim, é o teu envolvimento aí com a sociedade de maneira geral, tá? Mencionei para vocês, STF, tá? Já manifestou, já decidiu, tá? Que a conduta social não deve ser considerada aí para efeito de maus antecedentes, tá? Conduta social não deve considerar antecedentes criminais, não é porque o indivíduo tem lá várias condenações que ele tem péssima conduta social. Maus antecedentes ou reincidência é uma coisa, conduta social é outra, a STF já deixou isso bem claro. Não confundam conduta social com maus antecedentes, tá? Maus antecedentes é o indivíduo ter lá várias condenações recaindo sobre ele. Ele tem maus antecedentes. Não é porque ele tem maus antecedentes que ele tem péssima conduta social. A conduta social é como o indivíduo se relaciona na comunidade. Pode ter pessoa que tem várias condenações e é adorado na sociedade, tá? Portanto, ele vai ter maus antecedentes, porém boa conduta social. Não importa. E pode ser que o indivíduo não tenha nenhum antecedente e ele tenha péssima conduta social. Portanto, uma coisa não se mistura com a outra, tá? Nós temos decisão tanto do STF quanto do STJ em relação a isso. Tá aí a observaçãozinha para vocês, ok? Personalidade do agente, vamos falar da personalidade, vamos dar uma paradinha nesse vídeo, senão ele fica muito extenso, tá? Personalidade do agente. O que vem a ser a tal personalidade do agente inserido no artigo 59 do Código Penal como circunstância judicial? Pessoal, na minha época lá de graduação e até algum tempo atrás, a briga era intensa em relação a isso, tá? A personalidade nada mais é do que o perfil psicológico do autor do crime. Então veja, qual é o entendimento que se tinha? Tinha divergência quanto a isso, tá? Boa parte da doutrina dizia que para haver o reconhecimento da personalidade voltada ao crime, era necessário que isso ficasse demonstrado por um laudo técnico, tá? Um laudo técnico confeccionado por um especialista, tá? Um psicólogo, por um psiquiatra, ou seja, o juiz não tinha condições, tá, legais para entender essa situação. Tá? Não é você olhar para o indivíduo numa audiência e achar que ele tem personalidade voltada para o crime, tá? Porque a personalidade é esse perfil psicológico e numa audiência um juiz de direito não consegue identificá-lo. É necessário pessoas que estudaram durante anos para isso, para que eles possam fazer essa avaliação. Tá? Então ficava esse debate, se o juiz poderia analisar esse perfil psicológico do indivíduo e reconhecer que ele tinha personalidade voltada para o crime e elevar a pena, ou se isso só era possível mediante profissionais da área. Até que o STJ vem e se manifesta. Tá? O STJ vem lá e consolidou a desnecessidade do laudo
técnico confeccionado por especialistas, psicólogos ou psiquiatras, tá? Portanto, hoje predomina em relação à personalidade esse entendimento do STJ. Vocês só vão discordar desse entendimento do STJ se futuramente vocês forem prestar um concurso aí, por exemplo, a Defensoria Pública, porque aí vocês vão atuar na defesa, tá? E aí, atuando na defesa, é óbvio que vocês não vão seguir o posicionamento do STJ, vocês vão perder todas, mas não é essa a sequência, tá? E ainda, se vocês forem enfrentar aí um concurso da defensoria, vocês só vão fazer essa alegação, é óbvio, numa segunda fase, lá numa dissertativa, tá? E aí é claro que vocês, como advogados ou como defensores públicos, vocês vão ter que dizer lá que, na verdade, o STJ está equivocado, tá? Há necessidade sim do laudo técnico, ele é obrigatório, tá? Por quê? Porque aumentar a pena, levando em consideração a personalidade do agente, sem uma análise técnica, seria o mesmo que você homenagear o direito penal do autor. Ou seja, você condena uma pessoa pelo que ele é e não pelo que ele fez, tá? O que caminha aí na contramão de um direito considerado democrático, ok? Mas isso só se for essa condição. Então, se vocês amanhã estiverem advogando, essa vai ser a tese que vocês vão usar para defender o cliente de vocês. Provavelmente o Ministério Público vai recorrer até chegar no STJ e vocês vão perder, tá? Mas não importa, tá? Esse é o caminho a seguir. Prevalece então hoje que por esse entendimento já consolidado no STJ que não há necessidade desse laudo, ok? Vamos dar uma paradinha, a gente segue com a quinta circunstância daqui a pouquinho.